Vão começar as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 e a gente segue aqui com as nossas prévias. Vamos falar de Espanha e Bélgica, a segunda quartas de final que vai acontecer na próxima sexta-feira. Vamos analisar aqui como que a Espanha passou por Portugal, como que a Bélgica passou pelos Estados Unidos e como que vai ser esse confronto, como deve ser esse confronto, quem leva vantagem sobre quem, o quanto que a Bélgica pode incomodar a Espanha nesse jogo. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo de 2026. Peço o seu like, peço a sua inscrição e também que você assista o vídeo até o final. Vamos lá então, vamos começar aqui falando da Espanha, né, que jogou contra Portugal. A Espanha manteve aí esse esquema que o De La Fuente foi ajeitando durante a Copa do Mundo, que ele usou em alguns outros momentos do ciclo, né? No primeiro jogo ele colocou um time muito tic-tac, que deu muito errado contra Cabo Verde, né? Ele tinha Rodri, Pedri e Fabián Ruiz, um meio muito passador, sem grandes movimentações, sem infiltração, sem muita agressividade, e ainda colocou o Gavi na esquerda, né? O time perdeu totalmente a agressividade, ele entendeu o que estava de errado aí e consertou rapidamente, voltou para a rota dos melhores momentos da Espanha no ciclo, colocando o Olmo como essa opção, como esse jogador aí, né, lembrando muito a Espanha da Eurocopa, mais próximo do Oyarzabal, e o Alex Baena do lado esquerdo, que não é a mesma coisa que o Nick Williams, né? O Nick Williams é muito vertical, é um cara que vai muito para dentro, é ótimo para as transições, quando a Espanha recuperava a bola, né? A gente lembra muito disso na Eurocopa. O Alex Baena é um cara que trabalha pela esquerda, faz muitas movimentações interessantes, mas que cai bastante para dentro também, o que gerou um ajuste, né? O Cucurella está fazendo uma função muito mais ofensiva e está jogando muito bem. Se você for pensar, esse lateral de corredor da Espanha, de ser agressivo, de trabalhar pelo lado, é até mais a característica do reserva do Cucurella, que é o Grimaldo. Né? Mas o Cucurella está indo muito bem, até porque a Espanha não quer uma ultrapassagem longa em corredor, ela só quer alguém que ocupe com posse e alargue o campo do lado esquerdo e que tenha algumas chegadas pontuais. O Cucurella está fazendo isso muito bem e é um jogador bastante equilibrado defensivamente. Para mim, é o melhor lateral esquerdo dessa Copa do Mundo até agora. Né? Então, esses são os ajustes da Espanha. Né? Do outro lado, sim, a gente tem um Pedro Porro que faz ultrapassagem, né? Até porque você tem um Lamine Yamal que arma muito o jogo pelo lado. Acho que a boa notícia de Espanha e Portugal, para mim a melhor notícia para a Espanha é que o Rodri está pegando forma. Rodri jogou muito bem esse jogo, tá pegando ritmo, tá tendo velocidade, tá conseguindo jogar naquele time que a gente está acostumado a ver o Rodri em forma, né? E o Rodri chegando em forma para a reta final de Copa significa uma Espanha voltando aí ao seu favoritismo. Acho que a Espanha ganhou um jogo difícil contra um adversário duro, briga de cachorro grande, né? Clássico, jogo difícil, físico, os dois times dando pouco espaço. O Portugal, um adversário que subiu muito o sarrafo nesse jogo, conseguiu jogar na sua melhor forma dessa Copa, mas a Espanha fez uma alteração meio óbvia, que eu até achei que o De La Fuente demorou um pouco, que foi colocar o Merino, porque o jogo pedia ali um jogador para vir de trás, né? O Oyarzabal estava mal no jogo. Então faltava um jogador para vir de trás, para pegar esse passe entre linhas. Quando entrou o Merino, ele conseguiu fazer o gol. Né? Os jogadores que o De La Fuente colocou no jogo participaram do gol. E a Espanha venceu, né? E segue aí na sua luta pela Copa do Mundo. Um time que tem total capacidade de chegar na decisão. Por outro lado, a gente teve um jogo extremamente condicionado entre Bélgica e Estados Unidos, né? Ou a situação do Balogun, do Donald Trump, que pediu para anular, e aí o Infantino anulou o cartão vermelho. Um papelão, né? Porque se abre um precedente muito perigoso no futebol ficar anulando o cartão vermelho. Assim, enfim, isso foi muito discutido por aí. Obviamente, eu acho isso um absurdo, né? E a Bélgica acabou entrando com a faca nos dentes, né? Assim, acontece muito com seleções europeias. Aconteceu isso com a própria Bélgica em 2018, né? Às vezes você está morto no mata-mata, você está quase eliminado, aí você consegue tirar do nada uma vitória. E isso faz a seleção renascer na competição, ganhar
confiança e no jogo seguinte renascer. É o que aconteceu com a Bélgica. A Bélgica estava sendo dominada por Senegal, sai Doku, sai De Bruyne, ele encontra a versão mais, o Rudi Garcia, né, encontra a versão mais intensa do seu time, né? O De Bruyne já é um jogador veterano, é um jogador que você tem que fazer muitas compensações para ter em campo. E o Rudi Garcia escalou mal demais a Bélgica, né? E a Bélgica está viva na Copa porque pegou um grupo acessível, foi pegando ali um grupo que permitiu que ela fosse crescendo, mas assim, um grupo mais difícil, tivesse naquele grupo lá com França, Noruega, Senegal, de repente teria rodado na primeira fase. Porque jogar com Lukaku e De Bruyne hoje é dar concessões demais, e o time não estava ajustado para isso. Enfim, sobreviveu. E quando ele tira o De Bruyne e o Doku, ele encontra uma versão do time que tem o Rascan, que estava no banco. O Rascan não pode ser banco da Bélgica. O Rascan, ele é um jogador de mais pegada, de mais roubada de bola, que mais briga para interceptar jogadas. E o Rascan entra, melhora muito o time, e a Bélgica consegue melhorar e conseguiu encontrar aí a virada contra Senegal. Nesse jogo, já com o time de início que a gente está vendo aí na tela, né, com o Rascan titular, ao lado do Onana, tem uma trinca de meio campo, né, junto com o Tielemans, meio campo de muita pegada, roubada de bola, né, você ter o Trossard no seu melhor lado, que é o lado esquerdo. Enfim, o time estava tão bem que até o De Ketelaere, que estava sumido, conseguiu render dessa vez e fazer gol. Então acho que a Bélgica achou o time. E é engraçado, né? Isso aqui meio que decreta que a geração belga mudou, né? Aquela geração com aqueles jogadores de titular só restou goleiro, né? De restante a gente não vê mais ninguém daquela geração lá. Tem o De Bruyne no banco, tem o Lukaku no banco, mas são jogadores para segundo tempo. Acho que agora é esse o time aqui que ele encontrou, porque é o time que dá intensidade, que dá pegada, que dá pressão. E a Bélgica conseguiu uma belíssima vitória sobre os Estados Unidos, se colocando, né? Mais uma vez nas quartas de final, um resultado que é sempre bom para um país como a Bélgica na Copa do Mundo. Aí a gente projetando aqui o jogo, né? Entre Espanha e Bélgica. A gente tem uma Espanha que não deve ter novidades no seu time titular, deve ser o mesmo aí. Não sei se vai ser alguma troca pontual, acho difícil. Por outro lado, vamos ver a Bélgica, né? A Bélgica vai voltar com o Doku, vai voltar com o De Bruyne. O De Bruyne acho difícil. O Doku talvez volte, mas assim, o Luque Bacchio deu mais entrega defensiva de pressão, de roubada de bola. Mas o Doku é um cara que pode incomodar mais a Espanha. E aqui a gente está vendo nesse desenho o Doku pela direita, o Cucurella pela esquerda, né? Um duelo aí Manchester City e Chelsea. Agora o Cucurella vai para o Real Madrid, mas muito tempo isso aconteceu aí na Premier League. Isso faz com que o Cucurella tenha que ter mais preocupação, né? Ter o Doku ali do seu lado. A gente sabe que não dá para marcar alto o time da Espanha. Se você marcar alto a Espanha, você está morto, né? Então você vai ter que jogar num bloco mais baixo, tentar roubada de bola. Então talvez faça sentido você ter Doku e Trossard para escapadas. A Bélgica vai ter que se defender, vai ter que ter condições, vai ter que buscar condições de ganhar o meio, né? Não vai ter o Onana, que vai ficar 8 meses fora, é uma pena. E aí você perde pegada. O Van Aken é um jogador com outra característica, mas a Bélgica agora vai ter que se virar com o que tem, né? É um confronto bem favorável para a Espanha. A Espanha tem um time mais forte e tem um estilo de jogo que tem tudo para deixar a Bélgica desconfortável, né, com a posse de bola, criando situações. Cabe à Bélgica, cabe ao Rudi Garcia criar um sistema defensivo que te permita sofrer pouco, que te permita tirar o Pedri do jogo, limitar o Lamine Yamal, fazer a Espanha ter dificuldade de finalizar ataques, ter dificuldade de transformar a superioridade de posse de bola em domínio real na partida, e aí buscar escapadas onde possa brigar pelo jogo, né? Acho que é muito claro que a Bélgica vai ter que buscar escapadas em velocidade, roubadas de bola e impedir que a Espanha a domine, a sufoque. Uma notícia boa é que o De Kuyper vem fazendo uma Copa muito boa, né? Lateral esquerdo muito bom defensivamente. Então, assim, poucos nomes dessa Copa tenham tanta capacidade aí para poder ter um duelo com o Yamal. É claro que ele não pegou nenhum Yamal pela frente, né? Mas ele vem bem, vem em boa fase, bem confiante.
Então talvez o De Kuyper possa ajudar a limitar o Lamine Yamal, mas a gente nunca pode esquecer que a marcação a um jogador como esse nunca é de um jogador só. Você tem que ter ali um sistema, uma cobertura que impeçam que ele possa progredir em criar situações, né? Mas vamos ver o quanto que a Bélgica vai conseguir limitar essa Espanha. A tendência é que a Espanha consiga encontrar a vitória e avance para as semifinais, principalmente porque a Espanha está crescendo na hora certa na competição. Certo, gente? O que vocês acham desse jogo? Quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que leva essa vantagem tática aí entre Espanha e Bélgica? Quanto vocês acham que vai ser o jogo? Quem que vai para a semifinal? Quero saber a opinião de vocês e aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.